Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio, estamos começando o nosso pré-USDA, nosso vídeo em que a gente apresenta as expectativas do mercado para o relatório de oferta e demanda, agora o relatório de maio, do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado no começo da tarde desta próxima sexta-feira, dia 12 de maio. A gente destaca os números para soja, para milho e para trigo. Digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se em Safras TV, ative as notificações, todos os dias temos materiais novos para você. E muito importante, entre em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, principal instrumento do mercado de informações para o agronegócio. Lá você encontra as análises dos nossos consultores, que estão aí na tela, e outros consultores também. Nossa agência de notícias, cotações, todas as informações do agronegócio. Já cumprimentando nossos colegas, consultores de safras e mercado, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Olá, Alessandro, boa tarde a todos. Véspera aí de mais um relatório e esse extremamente baixista para o milho, né? Opa, vai mexer com o mercado. Luiz Fernando Gutierrez Roque. E aí, Luiz, tudo bem? Tarde, Alessandro, Elcio, Paulo. Da mesma forma que o Paulo comentou, provavelmente um relatório bem baixista também para a soja. Elcio Bento, vai ser baixista também para o trigo? Olá, Tudo bem? Alessandro. Olá a todos. Olá, Alessandro, a todos. O trigo, eu não creio que tão baixista. Os números que pelo menos o mercado está esperando não indicam isso, mas como é um relatório para uma safra nova, né? Vem os números 23 e 24, é um relatório bastante esperado. Vamos compartilhar a telinha aqui já para falar dos números propriamente ditos. Estão enxergando já aí os dados de soja, né? Bom, vamos lá Sim. então. Relatório importante com os primeiros dados para a produção americana 2023-24. O mercado espera que a produção americana de soja seja colocada em 122 milhões de toneladas, ressaltando que este é o dado médio da pesquisa do mercado, tem um número menor, um número maior, esse é o dado médio esperado pelo mercado. A safra anterior é indicada em 116,4 milhões de toneladas como referência. Estoques americanos 22-23, o mercado espera agora 5,77, em abril eram 5,71. Estoques americanos 23-24, também número novo que virá. A expectativa média do mercado é 7,67 milhões de toneladas. Estoques globais 22-23, o mercado espera 99,4, número menor que o de abril, que foi 100,29 milhões de toneladas. Os estoques globais 23-24, também número novo, esperada a média aí 105,8. Aí os dados da América do Sul, a produção brasileira 22-23, o mercado espera que o número venha um pouquinho acima de abril, 154,6 milhões de toneladas, e a produção da Argentina, como vem acontecendo nos últimos relatórios, a expectativa que o mercado reduza. A expectativa do mercado é que o departamento reduza o número de abril, que era 27 milhões de toneladas, agora a expectativa média do mercado 24,4 milhões de toneladas. Um monte de números, Luiz, é contigo. O que tu destaca? Bom, Alessandro, relatório importante, né? Como tu já comentou, o primeiro relatório aí que traz números de oferta e demanda, né, para o mundo, principalmente Estados Unidos, que é a grande dúvida agora, né, para 23, 24. Plantio americano evoluindo bem, né, evoluindo num ritmo muito rápido, e naturalmente o USDA deve trabalhar com uma produtividade no topo nesse primeiro momento. Então é por isso que o mercado, de uma forma média, trabalha com 122 milhões de toneladas, que em se confirmando vai ser a maior safra da história dos Estados Unidos. Claro que para isso o clima tem que ser muito bom nos Estados Unidos. A gente lembra que a área não aumentou, né? A área praticamente é a mesma do ano passado. E em se confirmando essa área, esse potencial de 122 aí é com um clima muito bom. Faz sentido o USDA nesse primeiro momento trazer essa produtividade lá em cima, até porque, como eu falei, o plantio está evoluindo bem, o clima está sendo favorável tanto para o plantio como para o desenvolvimento inicial das primeiras lavouras. Então, tudo indica aí que, pelo menos nesse momento, que a gente vai ter uma colheita boa nos Estados Unidos. Então, o USDA deve confirmar esse potencial produtivo recorde. Eu acho que esse é um dos principais números, naturalmente, né? Mas eu acho que chama atenção também o número de estoque, porque, né, Chicago olha muito para estoque americano, e com essa safra americana e um consumo aí, né, em exportação e esmagamento, o USA está trabalhando com um estoque de 7,7, ou deve trabalhar com estoque de 7,7. Eu apostaria até um estoque acima de 8, tá? Para esse primeiro número,
porque a produção deve ser confirmada nesse nível maior e a gente deve ter uma recuperação de 30%, 40% ou até 50% nos estoques americanos, e isso é muito importante. Então, a soma de uma produção grande, aí, uma produção recorde, uma possível produção recorde, com um estoque aí em recuperação, é o que deve tornar esse relatório baixista, né, nesse primeiro momento. A gente lembra que em junho, né, o USDA, no final de junho, vai ter o número final de área, né, pode trazer alguns ajustes, mas em cima dessa área aí que o USA trouxe lá em março, a gente está trabalhando com essa possibilidade de 122 milhões. Com relação ao estoque global, é normal também a gente ter um aumento de estoque, né? Esperar um aumento de estoque para a próxima temporada, até porque o USA deve indicar inicialmente uma safra argentina que deve se recuperar, uma safra brasileira inicialmente também deve ser prevista em recorde, de 160 milhões, e aí somando essa recuperação da América do Sul com essa possível safra grande nos Estados Unidos, é normal que a gente tenha um estoque até acima desses 106, eu apostaria até num estoque um pouco mais alto que isso. Então, tudo isso deve tornar o relatório baixista para a temporada nova, Alessandro. Com relação à temporada velha, só para finalizar, a gente não deve ter grandes mudanças, né? A gente está apostando aqui nas safras numa produção brasileira de 155, o mercado, a média aí está um pouquinho abaixo disso, mas não fica muito diferente. E com relação à produção argentina, eu acho que faz sentido o USA trazer mais um ajuste negativo aí para entrar em linha com o que o mercado está trabalhando, que é uma safra inferior a 25 milhões. Então, esses números de 22 e 23 não devem trazer grande mudança para Chicago. O mercado já olha para a safra nova e os primeiros números da safra nova devem ser realmente baixistas aí para Chicago. Beleza, baixistas também. O Paulo já adiantou que devem ser os números do milho. E aí temos na tela que a produção americana, número novo, agora 23, 24, o mercado espera 383,5 milhões de toneladas, na média da expectativa do mercado. Safra anterior, o departamento trabalhava com 348,7 milhões de toneladas, 22, 23. Já os estoques americanos 22, 23, o mercado espera um ajuste aí para cima para 34,44 na média. O departamento trabalhava em abril em 34,1 milhões de toneladas praticamente. Número novo aí, estoques americanos 23, 24 colocados. Estoques finais devem chegar a 51,66 milhões de toneladas, segundo a expectativa média do mercado. Já os estoques globais 22, 23, o mercado espera um ajuste agora para 294,2. Em abril foram 295,4. Os estoques globais 23, 24, número novo, 307,5 milhões de toneladas o mercado espera, na média. E a produção brasileira, 22, 23, deve ter um ajuste aí para cima, mais ou menos em linha aí com o que teve a expectativa para a soja, para 125,9, agora o mercado espera. Em abril eram 125, e a produção argentina caindo em relação a abril, o mercado espera 35 milhões de toneladas, em abril eram 37 milhões de toneladas. Bom, Paulo, estão esperando uma super safra americana, então? Pois é, Alessandro, super safra para todo lado, né? Em primeiro lugar, vamos começar pelo fim, né? A Argentina, um corte de estimativa, porque a Argentina realmente a situação é muito complicada, então o corte de safra de 37 para 35 é justo, é o nosso número de safras de mercado para a Argentina, é justo o corte. Mas essa, vamos dizer assim, é a única informação positiva do relatório, né? Para o preço. Porque o Brasil, o mercado está esperando 125, 126, mas nós já estamos com 130 milhões de toneladas para o Brasil. E talvez seja maior, né? Então, primeira coisa, eu já tenho mais uma informação baixista aqui, que é a própria safra brasileira deste ano, que deve ser maior do que isso, tá? Bem, depois o número de produção americana. Bem, se a gente pegar os 92 milhões de acres da intenção de plantio, tirar a silagem e colocar a máxima produtividade até hoje, que foi 177 buchos por acre, nós vamos ter uma safra de 373 milhões e o estoque sobe de 34 para 48. Isso sozinho já é baixista. Só que o mercado parece que quer um pouquinho mais de sangue escorrendo na tela, né? Quer um pouquinho mais de lágrimas
e está projetando produtividades acima de 180 bushels por acre, ou seja, o recorde do recorde. Isso porque lá no fórum do USDA, o USDA colocou 181,5. Então, todo o mercado agora foi atrás daquele número do fórum. Para nós termos uma produtividade recorde, não basta apenas um plantio cedo. Precisamos também uma boa chuva no mês de julho, que vamos ter a fase crítica aí do milho, né? Que é polinização e pendoamento. Então, passou julho com boas chuvas, definitivamente a safra americana pode sim ter produtividades recordes, e o estoque aí passado os 50 milhões de toneladas, se 48 já é baixista, o acima de 50 nos leva quase à média histórica. O meu número aí para o contrato de dezembro é um Chicago de $4,30 para o milho. Hoje estamos aí perto de 5,20, então tem uma gordura aí de quase $1 por bushel para cair nesses preços com este relatório do USDA e depois aguardar aí um mês de julho chuvoso no meio oeste e bom para a safra. Fora isso, apenas é uma confirmação do dado pelo USDA nessa sexta-feira, é um relatório importante, o mercado já antecipou muita coisa, e passado esse relatório, aí é 30 de junho, área plantada americana, e depois aí o clima de julho na polinização e pendoamento. Então, nós podemos sim voltar com milho lá para perto dos $4 por bushel nesta safra americana no segundo semestre. Eita, Paulo. Vamos lá para o trigo agora. Vamos ver se tem lágrimas também no trigo. Vamos ver aqui, ó. Contigo, Elcio. Trigo, safra americana 22, 23. Se espera o mesmo número total ali de abril, né, 44,9. Não tem aí expectativa do mercado em relação ainda a 23, 24. Os estoques americanos 22, 23, o mercado espera em média 16,4 milhões de toneladas na média. Em abril, 16,3 praticamente. Os estoques americanos 23, 24, aí sim, número novo. O mercado espera, na média, 16,38. Os estoques globais 22, 23, mesmo número esperado na média pelo mercado em relação a abril, 265,1 milhões de toneladas. E os estoques globais 23, 24, o mercado espera na média, número novo, 260,6 milhões de toneladas. E então, Elcio, o que tu achas aí desse relatório? Então, Alessandro, é um relatório que, se for ver os volumes de estoques, tanto globais quanto norte-americanos, eles vão meio na contramão do que se espera em termos de produção. Então, teria que ter algum ajuste do lado da demanda. No caso norte-americano, por exemplo, da safra de 44,9 milhões do ano passado, o número do fórum é de 56 milhões, então teria muito mais trigo. Claro que os Estados Unidos vem perdendo espaço no mercado internacional. As duas últimas safras foram de muito pouca exportação, porque os estoques estavam caindo. Esse estoque de 16 milhões é o menor desde 2007 e 2008, ano da bolha das commodities. Então, tem espaço para recuperação. Então, se está esperando que para a próxima temporada, mesmo com um aumento de 5 milhões de toneladas, em se mantendo o número do fórum, se a produção seus estoques estão caindo, é porque se espera efetivamente que os Estados Unidos vão ter uma maior força no mercado internacional. Talvez essa queda de produção também já esteja levando em consideração as condições de lavouras norte-americanas de inverno. Inverno tem 72% de toda a produção norte-americana, e as condições das lavouras são muito ruins, são piores do que do ano passado, que já eram ruins, e comparado aos anos anteriores, e bastante piores são os números que o SDA tem divulgado. Então, talvez a produção não seja tudo aquilo que se esperava no fórum do SDA, e por isso os estoques também para baixo. Quando a gente olha em termos globais, os números que vêm aparecendo até agora apontam aumento de área, por exemplo, no Canadá, no Brasil. Safras Argentina também lançou um número que eleva a estimativa de produção em 6 milhões de toneladas. Claro que o clima lá ainda apesar das chuvas, ainda é uma incerteza, mas se a gente olhar os números globais que já têm sido colocados, tanto o AMIS quanto o IGC, o Conselho Internacional de Grãos,
trabalha com produções de 800, 805 milhões de toneladas, e estoques acima, bastante acima do que o USDA trabalha. Então, me parece que teria que ter alguma compensação do lado da demanda. A gente sabe que consumo para ração, com o cenário que o Paulo coloca aí de milho em queda, não deve ter espaço para grande substituição, né, para grande utilização de trigo para ração. Por isso, eu acho que esses estoques para baixo, principalmente em termos globais, eles parecem que estão um pouquinho... tem que ter alguma notícia que a gente ainda não alcançou e que o mercado está vendo, senão esses estoques deveriam ou poderão ser maiores que os indicados pelo mercado. Valeu, Elcio. Vou fazer aquela rodadinha rápida de Bolsa de Chicago, olhando aqui como a Bolsa está trabalhando na tarde desta quarta-feira, já na reta final. Contrato julho da soja em grão trabalhando a 14,08, com uma queda de 0,4%, Luiz. Pois é, Alessandro, esses contratos aí da safra velha estão apontando para baixo para buscar, né, aqueles 12,50 do primeiro contrato da safra nova. Mas eu acho que a gente pode, né, em se confirmando esses números que a gente tá comentando aqui, esse relatório baixista, a gente pode trabalhar com um novembro de Chicago mais próximo de 12 ou até mesmo menos. Obviamente, tem todo o mercado climático aí, até a confirmação da safra, mas nesse momento a gente pode sim trabalhar com Chicago mais fraco lá para frente. Naturalmente, os contratos de safra velha aí, em breve buscando esses patamares mais baixos aí, que eu acho que $12 por bushel é algo que é um patamar que precificaria essa possibilidade de safra cheia, e em se confirmando uma safra cheia, a gente pode trabalhar até menos que isso. Então, tudo indica que vai ser um relatório baixista, salvo alguma surpresa aí por parte do uso. Só para citar, então, o contrato novembro aí, operando a 12,51 com uma baixa de 0,2. Paulo, olha aí, ó, julho do milho, 5,94 e um quarto, alta de 1,6%, mas o contrato dezembro que tu colocas aí, a tendência é uma possibilidade de chegar a 4,30, o contrato de dezembro está trabalhando a 5,19 com uma alta de 0,2. Está meio misto o mercado hoje, né? Os contratos mais distantes até com um vermelhinho aí. O julho é um contrato safra velha, né? Então, até chegar a setembro, ainda tem todo o ambiente da safra velha, tem a negociação lá envolvendo o corredor de exportação da Ucrânia, isso pode afetar trigo, pode afetar milho, o mercado fica na expectativa, gera esse movimentozinho aí de eu vou esperar o relatório para ver o que vem, né? Como o mercado chutou a produção muito alta, se vier um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, vão querer achar que o relatório é altista. Tem essas coisas de mercado. De fato, o relatório é muito baixista, só que depois do relatório, o mercado volta sua atenção ao clima. Tem 90 dias de clima ainda para definir essa safra americana. O plantio está muito bem, o início está muito bom, porém a soja, o milho só é milho depois que tiver colhido e dentro do armazém. Então, ainda temos algumas emoções climáticas, mas é apenas São Pedro que pode salvar o preço aí pela frente. Obrigado, Paulo. Vamos para o trigo aqui. Julho, 6,42 e um quarto, com uma queda de 0,2%, Elcio. Como é que está esse mercado aí? O mercado está numa tendência de baixo, né? Caiu bastante nas últimas semanas. Mas, ao contrário do que a gente vê para soja e para milho, que a gente tem o mercado com os contratos mais longos inferiores aos contratos mais curtos, no trigo a gente tem uma situação inversa, em que os contratos mais curtos estão mais baixos do que os mais longos, principalmente para a próxima safra. Isso é uma sinalização que o mercado dá, exatamente que nós não teremos uma tendência tão clara assim de retração das cotações dentro do que os fundamentos devem trazer para a safra nova. É bem claro, é sempre bom falar que o trigo também depende do comportamento de outras commodities e está sobrevalorizado, né? Um trigo de $8 por bushel, como a gente tem em Kansas, é um trigo muito caro. Essa é uma outra observação. Kansas, que negocia trigo rádio, um trigo mais panificação, não tem sentido tanto essa retração. E Chicago vem para baixo. Basicamente, isso pode ser uma resposta dentro da produção norte-americana, as regiões de safra de inverno que tem grande produção, que é a região de Kansas e também do Texas, estão sofrendo, então, condições de lavouras, e, claro, é o principal produto de exportação dos Estados Unidos. Trigo soft também se produz muito na Rússia, onde os preços estão mais para baixo.
Então, talvez essa diferenciação. Mas acho que somente olhando para o trigo, a questão ou a sinalização para preços futuros não é de queda tão acentuada ou é tão baixista como se verifica para as duas outras commodities. Muito obrigado, Elcio. Fique ligado, a gente vai estar de volta reunindo a nossa equipe para falar do relatório propriamente dito na sexta-feira, será divulgado no começo da tarde. Toda a divulgação, toda a cobertura de jornalistas e analistas de safras está em safras.com.br, na nossa plataforma. Procure e peça uma demonstração gratuita. Não perca. Agradeço Paulo, Luiz e Elcio. Um abraço. Até sexta.